E aí, ó, caiu síndrome de BC no concurso de estomatologia desse último concurso de Manaus, SEMAD, Secretaria Municipal de Saúde. A síndrome de BC é uma doença, multissistêmica, caracterizada tipicamente, né, pelo envolvimento das mucosas. Só que aqui eu tenho que fazer uma consideração, porque eu falei muito dessa questão autoimune, mas a melhor, por isso que eu não coloquei isso aqui, eu tenho que fazer essa consideração, porque eu fiquei batendo muito na tecla de autoimune, e aí vocês vão ficar meio que pensando em colocar alguma coisa autoimune aqui, e não é, tá? Não é que não é, mas muitos autores não, eles preferem colocar como uma doença inflamatória. Então aqui é importante esse processo. Como eu falei lá no começo, no primeiro slide, que é uma vasculite, lembra da ABC como uma vasculite, tá? Porque eu fiquei falando dessa questão de doença autoimune, de corticoide, tudo, mas pensa na ABC mais como uma doença inflamatória, porque senão eu vou confundir, vocês vão errar uma questão dessa. Então aqui lembrar que a doença de BC é melhor definida como uma vasculite, aí seria melhor falar de inflamatório, não doença autoimune. Então, tudo bem? Então, vamos só fazer um apanhado geral para direcionar os estudos de vocês. Então, quando a gente falar de doença de BC, vocês vão lembrar de doença inflamatória ou vasculite. Lembra do sufixo "ite", né, que é uma inflamação nos vasos sanguíneos ou nos tecidos próximos ao vaso. Então, aqui, síndrome de BC é uma doença inflamatória multissistêmica. Daí a gente já elimina a alternativa A e elimina a alternativa D, tá? Tipicamente, pelo envolvimento das mucosas, pode ter ocular? Pode. Pode ter genital? Pode. Pode ter bucal? Pode, mas daí depois ele fala ainda a cavidade oral. Então, aqui não vai ter a bucal, se bem que aqui a gente não tem, né? Bucal. E as alternativas que ficaram, né? A B, C e a E seriam, né? Ocular e nasal. Na verdade, pode ter nasal, tá? Só que não é o mais frequente. Não é o mais frequente é genital. Então, genital e ocular. Então, isso é importante. E produzindo nessa última localização, que seria a cavidade oral, lesões semelhantes às encontradas na estomatite aftosa recorrente. Então, só queria deixar isso bem claro, como caiu uma questão agora, ó. Então, a importância de saber. Então, no seu resumo, o que você vai colocar? Síndrome BC, uma vasculite, então é uma doença inflamatória. Qual as mucosas mais envolvidas? Aí você vai colocar genital ou ocular e bucal, obviamente, ou oral. E aí dão lesões semelhantes ao quê? Semelhantes à estomatite aftosa recorrente. Perfeito, gente? Então, aquilo tudo que a gente estava falando, de saber as alternativas, é importantíssimo, porque é um indício do próximo assunto a ser perguntado. Então, a ABC não tinha, se eu não me engano, não tinha questão falando da BC tipicamente, mas, ó, 2020 caiu, 2022. Último concurso. Alternativa aí.